Olá, 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 olá. Tô chegando. Como vão? Tudo bem? Eu sou o Djalma Turler. Eu sou professor aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu estou na UFBA. Apesar da pandemia, aqui é o lugar mais adequado, né, para a gente fazer um trabalho como esse, um exercício de reflexão como esse, que é o que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Eu preparei essa fala, parte dessa fala, em 2019, quando eu estive em São Paulo num festival de teatro para crianças e adolescentes. Na verdade, era para crianças de todas as idades, o nome do festival. E na abertura do festival eu fui provocado a falar sobre teatro infantil, e foi quando eu pensei em elaborar essa frase, que retomo aqui com algumas adequações para vocês. Tá bom? O título, o tornar-se adulto de uma criança. Eu poderia transformá-lo em como se tornar um adulto incrível. Eu estaria falando da mesma coisa. O start para essa fala nasceu do Drummond de Andrade, quando eu pensava em montar a peça que eu levei para São Paulo, nesse festival. A peça chama A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice Lispector. E eu volto a falar sobre ela no finalzinho dessa fala. Quando eu escolhi o texto para A Mulher que Matou os Peixes, que não é um texto de teatro, é um conto, né, para crianças, eu fiquei pensando sobre o que é que eu queria dizer para as crianças. E o Drummond me ajudou a pensar sobre isso. Ele tem uma fala dele sobre literatura infantil que me interessa muito. Eu vou compartilhar com vocês aqui, agora lendo, é um trechinho muito pequenininho. Ele diz assim, abro aspas para o Drummond: o gênero literatura infantil tem, a meu ver, existência duvidosa. Haverá música infantil? Haverá pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito do adulto? Qual é o bom livro para crianças que não seja lido com interesse pelo homem feito? Qual é o livro de viagens e aventuras destinado a adultos que não possa ser dado à criança, desde que vazado em linguagem simples e isento de matéria de escândalo? Observados alguns cuidados de linguagem e decência, a distinção preconceituosa se desfaz. Será a criança um ser à parte, estranho ao homem e reclamando uma literatura infantil também à parte? Ou será a literatura infantil algo de mutilado, de reduzido, de desvitalizado, porque coisa primária, fabricada na persuasão de que a imitação da infância é a própria infância? Fecho aspas. Essa fala do Drummond é muito importante para o que eu vou dizer aqui, porque de alguma forma ela também me faz buscar nas minhas memórias. Eu que sou, eu tô aqui na universidade, eu formado em letras, literatura, mestre, doutor. Eu fiquei pensando, quando foi a primeira vez que de fato a literatura entrou na minha vida? A arte entrou na minha vida. Foi através da literatura, foi através da música. E eu que sou dos anos 70, eu nasci em 71, em 1980 a Rede Globo de televisão fez uma novela chamada Pai Herói, e a trilha sonora da novela nacional, uma das músicas, era João e Maria, do Chico Buarque de Holanda. E eu, que tinha 9 anos à época, fiquei completamente... Vocês lembram da música João e Maria? Vale a pena buscar no Google, tem várias versões incríveis. Mas é aquela que faz mais ou menos assim, que fala mais ou menos assim: agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras 3. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões,
guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. E por aí vai. Essa música tem uma narrativa, uma história, né, que me encantou aos 9 anos de idade. E ela não é uma música infantil. Apesar de não ter características subjetivas muito marcantes, tem uma história que você consegue acompanhar, um enredo, e mesmo o arranjo, né, que tem todo um tom, uma atmosfera de magia e ludicidade. Mas mesmo assim, apesar disso, ela não é uma música infantil. E ela me tomou muito. E de alguma forma me tomou tanto, aliás, que a partir daí eu me encantei tanto pela obra do Chico Buarque como pela literatura e pela música brasileira de maneira geral. Então, esse exemplo, que é um exemplo particular, ele comprova um pouco a tese que Drummond nos coloca, né, no texto que eu abri essa fala. O que é literatura infantil? Quem define o que é literatura infantil? Que temas são temas infantis? Que temas são temas adultos? E acho que, mais uma vez, concordando com o Drummond, se você tem algum tipo de cuidado com linguagem, qualquer tema pode ser um tema infantil, né? Eu acho que esse é o começo da minha fala, porque eu vou falar da Mulher que Matou os Peixes com essa provocação do Drummond. Bom, depois dessa introdução, eu queria fazer uma distinção entre infância e criança, né? Eu estou com a minha colinha aqui, né? Fiz um guia para a gente conversar. Infância e criança. Eu quero entender com vocês infância como uma categoria social, né? Do tipo geracional. Todo mundo, todos nós passamos por um período de infância. Todos nós, crianças. E a criança é esse sujeito concreto que integra essa categoria social. Então a criança, ela está dentro da infância, né? Ela vive a infância. E essa criança, ela pertence, portanto, a um grupo etário, né? E também geográfico, social, etc. Então, essas duas categorias são importantes para a gente pensar naquilo que vamos levar como discussão ao longo dessa fala. Acho que um tema, hoje em dia, uma pauta muito importante, tem sido levada pelos movimentos sociais, né, pelo movimento feminista negro. Então, é importante que a gente pense que que as infâncias, elas são diferentes, as crianças são diferentes. Eu que já visitei por muitas vezes o norte do país, né, eu sei que é diferente a infância de uma criança ribeirinha da infância de uma criança urbana, de São Paulo, por exemplo, de Salvador, por exemplo. Eu sei que é diferente e sei que aquela criança que está ali, aquele ator social que está ali naquela infância, ela também vai ser um adulto diferente, né? Então é importante que a gente pense isso. Nós não temos, infância não é uma categoria única e criança, portanto, também não. Isso leva a gente a uma conclusão assim, básica nos estudos sociais, nas ciências humanas e sociais, de que a criança, ela é um produto do seu meio. Ela não nenhuma criança nasce igual a todas as crianças do mundo. Essas crianças são diferentes porque são diferentes os contextos em que elas vivem, em que elas crescem, né? Então, quando eu penso no tornar-se adulto de uma criança, eu estou fazendo uma presunção de que a gente quase sempre se preocupa com o nascimento e com a pessoa adulta, né? Se ela nasceu sã, com saúde, sem problemas, e se ela cresceu um adulto íntegro, bom. Mas a gente quase nunca pensa nesse processo, né? Da criança ao adulto, esse adultecer da criança.
E é disso que eu vim falar, é disso que eu acho que é importante falar. Como a gente adultece. Isso é tornar-se adulto de uma criança. E como a gente adultece é incrível, porque também não dá para virar qualquer adulto. Não dá para virar um adulto racista. Não dá para virar um adulto intolerante. Então como é que a gente faz esse processo? Como a gente colabora com esse processo de adultecer? Né? Então acho que é importante pensar, portanto, que as crianças não nascem com todas as virtudes prontas. Elas precisam ser atravessadas por discussões, por conceitos, por elementos que vão torná-la um adulto incrível. E acho que um dado para nossa avaliação importante é de pensar que eu estava falando desse conceito caro das ciências sociais, especialmente da contribuição do feminismo negro, que é a ideia da interseccionalidade, né? É difícil a gente pensar que camadas de marcadores sociais não interferirão nesse adulto, e especialmente os de raça, por exemplo, né? Acho que é muito importante isso. É tão importante que se você for no Google e digitar infância e no ícone imagens, as primeiras imagens que aparecem pra gente são imagens de crianças brincando. Ou seja, há ali uma identificação de que a infância é para ser brincada. A infância é o espaço da ludicidade. Todas essas fotos, né? Todas essas fotos não, mas boa parte das fotos que você localiza no Google ao pesquisar vão se referir a crianças brancas, por exemplo. É como se a gente pudesse concluir de que essa infância lúdica, essa infância para brincar, ela é uma infância que tem um marcador de raça, né? Então, não dá para você pensar sobre o adultecer de uma criança sem pensar nisso. O espaço da infância como um espaço democrático, né? Um espaço para todas as pessoas. Uma outra coisa que eu acho importante pensar, além da interseccionalidade, é sobre o que eu chamaria de os espantos da contemporaneidade, né? A gente vive em novos tempos e acho que a tecnologia é um dado inconteste dessa nova geração, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana, ontem, e ele estava dizendo que o filho dele de 8 meses já precisa da televisão para ficar mais calmo. As imagens, o colorido, né? Aquele universo da televisão já é importante para uma criança de 8 meses de idade. Então, isso é um dado importantíssimo. Tem uma charge em que a mãe diz para o filho de 5 anos que vai levar ele para a rua pela primeira vez, vai apresentar a rua para ele pela primeira vez. Aí ele sai na rua e fica assustado quando vê um passarinho. Ele grita quando vê o passarinho, a mãe fala: o que houve? Ele diz: o Twitter. É claro que é uma ironia, né? É uma charge irônica, humorística, mas que retrata bastante um desafio de todos nós, né, adultos, no lidar com a criança no dia a dia. A questão da tecnologia, dos jogos, o aparelho celular que não sai da mão das crianças e o que circula, né, dentro dessa rede. Isso é fundamental, é um desafio pra gente, né? Então é importante colocar aqui. Então eu quero pensar nesse processo de adultecer, né? O que acontece entre a infância e a fase adulta, que nos cabe. Eu acho que é pensar nesse devir criança, né? Então, pensar que a criança ela é uma potência, a criança é um conjunto de potências devindo. E cabe a nós, adultos, administrar como essas potências virão à tona na construção de um adulto incrível. Lembrando que a criança, ela está num processo de experimentação,
né? Nós adultos, de alguma forma, a gente já está menos afeito às mudanças. É mais difícil para a gente enfrentar discussões novas. A tecnologia, por exemplo, né? O que para as crianças é um fato absolutamente inerente ao cotidiano deles, para o adulto é uma dificuldade. Então, assim, a criança, ela está preparada para as experiências cognitivas e afetivas, ela está preparada para os conhecimentos, para as vivências intensivas, né? Diferentemente do adulto, que já está mais construído, portanto, ele está menos afeito às novidades. Então, é esse devir criança que nos interessa, né? É esse processo de transformação que nos interessa. E nesse sentido, é que eu acho que a arte é fundamental, né? Eu acho que a arte é fundamental. Eu tenho pensado na arte como política de subjetivação, ou seja, eu acho que a arte tem um papel importante de nos colocar frente, lado a lado, de experiências que vão nos convocar a pensar diferente, né? Se a gente é ali acostumado a leituras homogêneas, a ter experiências homogêneas, a arte, eu acho que ela é fundamental para expandir essas experiências, nos colocar ou colocar as crianças. Eu acho que a política de subjetivação é importante para todo mundo, né? Mesmo para o adulto acostumado. Mas ela é fundamental para a criança, porque a arte ela vai convocar essa criança para o encontro com o diferente, para o encontro com a diferença. Essa talvez seja a grande importância da arte como política de subjetivação, né? De ajudar a criação de experiências, de identidades, de tudo aquilo que é diferente dela, de tudo aquilo que é diferente dessa criança, né? Então acho que é complexo e importante que a criança seja convocada à experiência com o diferente, à experiência com o outro, né? Nesse sentido, eu volto a falar sobre A Mulher que Matou os Peixes, a peça que eu falei para vocês no começo, né? Uma peça que nós construímos em 2016, estreou aqui em Salvador em 2016 e percorreu boa parte desse Brasil, em festas literárias, está na programação dessa festa literária, acho que vale a pena vocês assistirem. E quando montei em 2016, me perguntava com Drummond, né, o que era uma peça infantil, e a Clarice me veio à cabeça, porque é muito conhecida dos adultos, né, por escrever textos densos, reflexivos, complexos, e como era Clarice para as crianças, porque ela escreveu também para crianças, né? Em especial, me interessei por esse texto, A Mulher que Matou os Peixes. E a Clarice, nesse texto, escreve uma obra metalinguística, né? Parece que a personagem que mata de verdade os peixes é a própria Clarice, que é mãe e autora. E só para fazer um enredo básico assim do texto, ela é muito ocupada porque ela escreve para crianças e adultos e ela precisa tomar conta dos peixes, dos filhos, 2 peixinhos vermelhinhos, como ela fala. Só que ela esquece, né? Ela tem muitos afazeres profissionais e o peixe é um bicho que ele não faz escândalo quando está com fome, ele não late, não pede, não grita, não chora. E ela, inclusive, no texto ela fala assim, como muitos humanos passam fome e morrem de fome, inclusive, né? Tem uma pontuação social importante no texto. E aí a gente... E ela assume a morte dos peixes, a responsabilidade é dela. Ela assume por conta dessas questões que eu falei, né? Uma mulher muito atribulada com as suas tarefas profissionais. E ela conta histórias que ela teve com bichos convidados e não convidados. Os bichos convidados seriam aqueles que se compra ou se ganha,
E os bichos não convidados, de maneira geral, são os insetos, né? Que você não convida, eles entram na sua casa. Mosca, besouro, barata, rato, essas coisas. Esses bichos, assim. E ela cria várias histórias para provar que ela não é uma mulher má com os bichos, ao contrário, mas que, por um descuido, ela matou os 2 peixinhos. Na nossa versão, a peça ganha um caráter mais feminista, né? É importante que se pense que a tarefa doméstica, a tarefa do cuidado, né? As inúmeras tarefas do lar, não são exclusividade das mulheres. E a gente colocou isso, não tem nada externo ao texto, está tudo dentro do texto, a gente apenas intensificou, né, potencializou no texto elementos que pudessem corroborar, legitimar essa ideia de que a tarefa da mulher não é simplesmente a tarefa do lar, né? Outro dia, esse texto é de 2016, né? Essa montagem. O texto é de 77. A montagem de 2016. E essa semana eu vi rolando na internet, na rede, um vídeo de uma criança que não deve ter mais do que 3 anos. Ela estava fingindo que estava estudando, né? Estava brincando de estudar. A mãe fala que vai estudar junto com ela e ela fala assim: não, mamãe, você não pode estudar. Você tem que fazer comida, lavar a louça, limpar a casa. E aí é muito espantoso. É um vídeo que deveria ser um vídeo engraçado, mas eu não vejo nada de engraçado nisso, né? Eu vejo muito grave, inclusive, como uma criança de 3 anos de idade já sabe que o papel da mãe é o de lavar, cozinhar e limpar. Isso é muito grave. Isso, inclusive, comprova o que eu disse mais atrás sobre a construção cultural da infância e da criança, né? É uma construção. Então, ela aprendeu na própria casa, aprendeu com a tecnologia, aprendeu com o que se fala ao redor dela, de que o papel da mulher é resignado, né? É diminuído, é reduzido às tarefas do lar. Então, na nossa peça, a gente faz questão de mostrar que a morte dos peixes é porque não era uma tarefa que ela deveria cumprir com exclusividade. Então, a gente discute nesse texto essa ideia de culpa e responsabilidade. E aí o teatro entra nesse momento com essa função de criar na criança, de provocar na criança essa potência de discussão, né? Não é uma tese de doutorado, não é uma dissertação de mestrado, não é um discurso panfletário, identitário, nada disso. É arte que por meio da sensibilidade conduz as crianças a pensarem sobre isso, né? Eu poderia enumerar inúmeras alternativas, possibilidades da arte nesse sentido. Peças que vão falar, por exemplo, O Cabelo da Princesa é uma peça de São Paulo que fala sobre uma princesa negra e que ela não poderia, ela acha que ela não poderia ser uma princesa porque tem os cabelos crespos. E a discussão sobre isso, né, sobre raça, ela é uma pauta importante também na infância. Eu, há pouco tempo, vi uma matéria da Xuxa, da rainha Xuxa, falando numa discussão sobre como as paquitas, que eram loiras nos anos 80 e 90, impactaram toda uma geração de meninas, de crianças, né? Aquele sonho de viver ao lado da rainha, aquele sonho de princesa ser paquita, como ela ficou diminuída a um tipo, né? Aquelas mulheres, crianças brancas e loiras. E ela, nessa entrevista, ela reconhecia o impacto disso e assumia, inclusive, que essas discussões eram desconhecidas à época. E é muito interessante isso, né? Porque a gente hoje tem uma pauta
que a gente acha importante e que é importante mesmo, mas que nos anos 80 e 90 não eram importantes, elas não existiam. Então é importante a gente perceber que uma geração inteira, né, cresceu, esse devir criança, portanto, esse adultecer, ele cresceu sem a chance de que, eu tô falando da arte aqui, mas também podemos entender que a indústria cultural tem um papel importante nisso, como um programa da Xuxa, por exemplo. Uma geração inteira adulteceu impactada por uma questão racial e que não vinha à discussão. É por isso que quando eu falo da arte como política de subjetivação, eu estou falando da arte implicada com a abertura das nossas potências para diferença, para perceber o outro. E é porque acredito que esse seja o desafio de uma educação do cuidado. Eu não vejo outra maneira de encarar a educação hoje que não seja por uma educação do cuidado. A nossa sociedade, ela historicamente foi construída, ela se constituiu a partir de uma identidade que teve todos os privilégios que a gente pode imaginar e todas as outras identidades, as identidades mais periféricas e marginais, foram destituídas de qualquer aproximação com o poder, né? Então, pensar numa educação que olhe para essa imensidão de outros tipos, ela é fundamental. É fundamental que a gente pense numa educação do cuidado. Aprender a se cuidar e ensinar a cuidar. Eu acho que é esse o grande desafio dessa educação. E com isso, vou caminhando para o final, acreditando que a arte seja... E quando eu estou falando do teatro, porque é a minha profissão, eu sou diretor de teatro, dramaturgo, mas eu estou falando também de todo tipo de literatura, né? Eu acho que nós, pais, tios, professores, adultos de maneira geral, temos um papel importantíssimo, né, quando a gente escolhe aquilo que vai fazer parte desse adultecimento da nossa criança. É preciso que a gente coloque essa criança frente a frente com questões, com problemas, com assuntos, com tipos que os façam pensar e, em contrapartida, que nos obriguem, nós adultos, a mediar essa discussão, né? Não acho que seja também algo que você coloque na mão das crianças e, meu papel está feito. Não. É importante que você, adulto, faça o meio de campo para que esse assunto, às vezes delicado, às vezes complexo, seja encarado, né, seja percebido pela criança e aquilo some a essa construção do adulto especial que a gente quer fazer, né? Eu acho que a arte é fundamental, eu acho que é importante que a gente reconheça o valor da educação artística nas escolas. Eu acho que a educação artística nas escolas tem esse papel e todo governo municipal, estadual, federal, que não se preocupa com a educação artística na escola, ela mostra o que é que ela pensa sobre políticas públicas, políticas culturais públicas. Quando eu falo de política de subjetivação, eu estou falando de algo um pouco mais simbólico, mas é material também, né? Porque eu estou falando de produções que precisam existir, produções que precisam se materializar, né? Músicas que têm que ser gravadas, peças que têm que ser montadas, filmes que têm que ser filmados, balés que têm que ser coreografados e mostrados à população. Uma festa como essa, literária como essa, ela tem esse papel, por exemplo, né? Ela tem papel
de ser um celeiro, de ser um espaço de discussão, um espaço que leva a pais, mães e crianças elementos para se discutir em casa. É assim que a gente vai tornar esse adulto um adulto incrível, né? Um adulto preparado para a diversidade, um adulto preparado para o cuidado com o outro. Ultimamente estamos sendo invadidos, né, por um programa de grande audiência da televisão brasileira, de exemplos que mostram a incapacidade das pessoas de receberem o outro com empatia e cuidado, né? Então acho que é esse o grande legado dessas políticas da arte, né? Nos tornarmos pessoas abertas para o outro, para a diferença, e isso, em boa medida, chama-se políticas de subjetivação. Bom, acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Queria também divulgar os meus canais nas redes sociais. Lá eu sempre coloco uma pílula de discussão, né, para a gente poder pensar na importância da arte para a sociedade. Eu tenho pensado muito sobre como a arte ajuda a gente também na sociedade contemporânea. Então me procurem lá, Djalma Turler. O Turler é T-H-U-R-L-E-R e eu estou em todas as redes. Tá bom? Eu queria agradecer a vocês que, né, quiseram me ouvir, que ligaram aí o play para me ouvir. Eu queria agradecer também a organização dessa festa literária pelo convite. Assistam A Mulher que Matou os Peixes na programação da festa e depois me digam o que acharam. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Eu tô sozinho nessa sala, então eu vou ter que sair para desligar o áudio, o vídeo. Então eu vou usar uma cadeira para me aproximar. E ao aproximar, eu me despeço de vocês. Bye, 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 bye.